Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à segunda jornada de Ciências Forenses de Rondônia. Eu sou o professor Dr. Murilo Valente Aguiar, perito oficial médico-legista da Polícia Civil do Estado de Rondônia. Estou lotado no IML de Porto Velho, aqui, a nossa capital. Também sou pesquisador na área de ciências forenses, com foco em fotografias aplicada à perícia médico-legal. E hoje quero conversar com vocês sobre um tema que eu vivo todos os dias e que está mudando rápido. É o futuro da fotografia forense. Sim, aquela imagem feita no local de crime ou durante uma autópsia está prestes a ganhar um novo papel nas investigações. E isso não é mais só sobre tirar uma boa foto. É sobre transformar a imagem em uma prova viva. A fotografia forense é uma das ferramentas mais antigas e, ao mesmo tempo, mais modernas da investigação criminal. Ela surgiu com os primeiros registros fotográficos de criminosos e evoluiu para se tornar uma técnica complexa e indispensável nas ciências forenses. Hoje, não se trata apenas de capturar imagens. Trata-se de comunicar evidências, registrar vestígios com precisão e dar voz às vítimas por meio de uma imagem técnica. E mais do que isso, trata-se de criar pontes entre ciência, o direito e a sociedade. Prepare-se para embarcar comigo em uma jornada fascinante. Hoje, vamos explorar juntos o universo das imagens forenses. É um campo onde ciência, tecnologia e justiça encontram-se de forma surpreendente. Agora, pergunto: estão prontos para essa descoberta? Então, venha comigo. Agora que já nos situamos quanto ao propósito dessa palestra, convido você a refletir comigo sobre uma pergunta fundamental. Afinal, o que é fotografia forense? Pode parecer simples. Uma fotografia, um clique, um registro. Mas a verdade é que a fotografia forense está longe de ser apenas isso. Ao contrário do que muitos pensam, não se trata de produzir imagens esteticamente agradáveis ou artísticas. Isso até acontece, mas quando isso acontece, ela é incidental. Na verdade, ela é um ato técnico, um ato científico, um ato jurídico. Quando falamos em fotografia forense, estamos falando em um dos pilares da documentação da verdade. Ela está presente no local do crime, na autópsia, na análise de vestígios, no corpo da vítima e nos objetos relacionados à cena. A imagem forense tem a força de preservar aquilo que, uma vez modificado, jamais poderá ser revisto. Ela detém o poder de congelar o instante e fazer com que eles se mantenham intactos aos olhos da ciência e da justiça. E mais do que isso, em muitos casos, a imagem se torna a única forma de dar voz à vítima. É uma voz sem som, mas com impacto. Uma voz feita de pixel e luz, que pode influenciar decisões judiciais e revelar o que antes era invisível. Podemos então dizer que a fotografia forense fala. Ela fala com técnica, fala com precisão, fala com neutralidade. E é sobre essa linguagem silenciosa, mas poderosa, que falaremos ao longo dessa apresentação. Ao final, espero que você compreenda não só a importância dessa ferramenta, mas também o quanto ela é essencial para a justiça. Agora que já temos uma visão mais clara sobre o que é a fotografia forense, é hora de darmos um passo além. Vamos falar sobre os fundamentos técnicos e éticos que sustentam essa prática. Por quê? Fotografar no contexto pericial
é muito mais do que um simples apertar de botão. Existem 4 princípios que guiam a produção de uma imagem forense. O primeiro é a fidelidade. A imagem deve retratar exatamente o que foi encontrado. Nada de exagerar sombras, esconder detalhes ou alterar cores. O que se vê na imagem precisa ser o que foi visto na cena. Segundo, autenticidade. A imagem precisa manter sua integridade, do momento em que foi capturada até o momento em que for exibida em tribunal. Isto significa que a fotografia deve ser preservada, arquivada corretamente e protegida contra alterações indevidas. Terceiro, reprodutibilidade. A imagem precisa ser compreensível para outras pessoas além do fotógrafo. Os médicos legistas, os peritos, os delegados, promotores, defensores e juízes precisam entender o que está ali. Isto significa que a imagem deve ter nitidez, foco correto, orientação coerente e legenda técnica. Porque uma imagem sem compreensão é uma imagem inútil ao processo. 4. Contextualização. Um detalhe isolado pode até impressionar, mas só tem um valor se estiver situado dentro de um todo compreensível. Por isso, a sequência fotográfica ideal segue uma lógica, uma visão geral, uma visão média e uma visão por detalhe. Por exemplo, não basta fotografar um ferimento, é preciso mostrar onde ele está, em que lado do corpo, em que posição e como se relaciona com os outros sinais. Esses 4 fundamentos, fidelidade, autenticidade, reprodutibilidade e contextualização, só tem força real se for sustentado por algo maior, a ética do profissional que está por trás da câmera. Isto inclui respeitar a cadeia de custódia, cumprir protocolos técnicos, garantir o arquivamento seguro das imagens e, acima de tudo, manter o compromisso com a verdade dos fatos. Quando esses princípios não são seguidos, o risco é alto. A imagem pode ser contestada e, pior, pode ser ignorada como prova. E quando isso acontece, é a justiça que perde, é a verdade que pode ficar obscurecida. A seguir, veremos onde aplicar esses fundamentos na prática pericial. A fotografia forense é, sem dúvida, uma das ferramentas mais versáteis da perícia criminal. Ela está presente em todas as fases da investigação, desde o momento em que o perito chega à cena até a conclusão do seu laudo. Vamos ver isso com mais detalhes. Comecemos pelas autópsias médico-legais. Durante a autópsia, a fotografia documenta lesões externas e lesões internas do corpo, como equimoses, lacerações, perfurações, fraturas. Também registra fenômenos cadavéricos, como rigidez, livores e putrefação, e sinais que sugerem a causa da morte ou da sua dinâmica. Em locais de crime, a fotografia forense é ainda mais impressionante, pois ela registra a posição do corpo, a presença e localização de armas, vestígios de sangue, pegadas, marcas de luta, objetos fora do lugar e tudo aquilo que possa esclarecer a dinâmica do ocorrido. Cada imagem é uma peça no quebra-cabeça da reconstrução do fato. Na odontologia e antropologia forense, a fotografia ganha um papel de destaque na identificação de vítimas, especialmente em corpos carbonizados, esqueletizados ou em estado avançado de decomposição. Então, fotografias de arcadas dentárias, de crânios, fragmentos ósseos e comparações com imagens em vida, como sorrisos, ajudam a estabelecer a identidade civil. Em perícias de vítima viva, a fotografia documenta agressões físicas, marcas de tortura, violência doméstica e violência sexual. Aqui, nesses casos, a sensibilidade do perito é ainda mais exigida, pois trata-se de vítimas que ainda sofrem com a violência sofrida. A imagem deve ser clara, técnica e respeitosa, sem expor a dignidade da pessoa examinada.
E mais recentemente, a fotografia forense avançou para áreas tecnológicas como reconstruções faciais forenses, fotogrametria, modelagem tridimensional de cenas e corpos, técnicas que utilizam software, câmeras digitais e até smartphones para transformar a imagem bidimensional em um modelo técnico tridimensional, facilitando as reconstituições e apresentações em juízo. Em todos esses exemplos, a fotografia forense não é um acessório, ela é a protagonista silenciosa na reconstrução da narrativa técnico-jurídica. Cada imagem é um fragmento da verdade objetiva e cabe ao perito montar este mosaico com precisão, clareza e compromisso. Como toda área técnica, a fotografia forense também apresenta seus desafios. E reconhecê-los não é sinal de fraqueza, é um sinal de compromisso com a melhoria. Afinal, nenhuma técnica é imune a falhas, mas toda falha pode ser corrigida quando há consciência e responsabilidade. Um dos principais problemas enfrentados atualmente é a ausência de padronização nacional. Não existe hoje um protocolo técnico obrigatório para a captura de imagens forenses. Isso significa que cada profissional atua com o conhecimento que tem ou que acredita ter, gerando disparidades técnicas graves entre os estados, os institutos e até mesmo entre colegas de uma mesma equipe. E no campo da prova técnica, insegurança é um risco real. Outro desafio central é a formação técnica dos profissionais que realizam os registros. Em muitos casos, quem está fotografando nunca passou por um curso específico de fotografia forense. Não sabe aplicar a escala corretamente, nem compreender os ângulos ideais ou os fundamentos da cadeia de custódia. O resultado? Imagens sem valor técnico e às vezes até prejudiciais ao processo. Um erro ainda mais sutil e talvez mais perigoso é a manipulação digital inadequada das imagens. Muitas vezes, por impulso estético ou falta de conhecimento, o profissional ajusta brilho, contraste, saturação ou corta trechos da imagem. Mesmo que não haja má fé, isso pode comprometer a credibilidade da imagem como prova. A justiça exige clareza, não estética. E há ainda um problema crônico, mas muitas vezes negligenciado: a falta de organização no arquivamento das imagens periciais. Muitas fotos são salvas em pastas aleatórias, com nomes genéricos, sem controle de versão ou de metadados. Isto afeta diretamente a rastreabilidade da prova e enfraquece a cadeia de custódia. Sem saber quem fez, quando fez e como fez, a imagem perde valor jurídico. É importante dizer, esses problemas não anulam o valor da fotografia forense. Pelo contrário, eles reforçam a urgência de investir na qualificação, na normatização e na profissionalização da imagem pericial. Porque o que está em jogo não é só uma foto bem feita, é o destino de um processo, é um direito de defesa, é a voz da vítima, é o interesse público. A solução começa com um gesto simples, mas fundamental: reconhecer que ainda temos muito a melhorar e seguir em frente com ética, atualização contínua, compromisso com a verdade. Agora vamos falar do que está vindo aí, porque o futuro da fotografia forense já começou. A verdade é que estamos vivendo uma transição, uma passagem da fotografia bidimensional, documental e isolada, para uma imagem interativa, inteligente, integrada ao sistema pericial como um todo. Um dos avanços mais promissores é a fotogrametria com o celular. Com um único smartphone, já é possível gerar modelos tridimensionais
altamente fiéis de um cadáver, ou de um ferimento, ou até de toda a cena do crime. E o melhor, com baixo custo, facilidade de execução e sem necessidade de grandes equipamentos. Outra inovação já em uso, em ambientes acadêmicos e treinamentos periciais, é a realidade aumentada e a realidade virtual. Imagine um juiz caminhando virtualmente por uma cena de crime, ou um promotor visitando o cadáver como se estivesse na sala de necrópsia. Isso já está acontecendo em países como os Estados Unidos, a Alemanha e o Canadá. E o Brasil, aos poucos, começa a testar essa tecnologia. Temos também o avanço da inteligência artificial. Hoje já existem algoritmos capazes de organizar, classificar, cruzar imagens forenses com dados de laudos e metadados. No futuro, que já está próximo, a IA poderá auxiliar na interpretação de padrões, comparação de ferimentos ou detecção automática de inconsistência. Outro conceito emergente é o da documentação multimodal integrada. Ao invés de imagens soltas e laudos separados, teremos sistemas que reúnem fotografia, vídeo, áudio, anotações digitais e posicionamento espacial em tempo real. Tudo isso em uma única base de dados com valor probatório, criptografado e auditável. Esses avanços trazem exigências novas para o perito moderno. Ele precisará ir além da técnica fotográfica. Precisará entender linguagem visual, tecnologia de captação, interpretação de metadados e usabilidade jurídica da imagem. Saber fotografar, sim, mas também saber comunicar tecnicamente, justificar tecnicamente, explicar pedagogicamente sua imagem. A imagem forense está deixando de ser coadjuvante. Ela está assumindo o protagonismo na reconstrução técnica do convencimento jurídico. E quem souber trabalhar ela neste novo cenário será o profissional forense do futuro. Para encerrar esse ciclo de reflexão e conhecimento, eu gostaria de deixar com vocês mais do que uma conclusão técnica. Quero propor uma reflexão profissional e até humana, porque a fotografia forense não é apenas um clique. É, antes de tudo, um compromisso com a verdade dos fatos. Quando feita com técnica e ética, a imagem forense tem um poder imenso. Ela preserva vestígios que desapareceriam, ela documenta o que os olhos não conseguiriam ver, ela comunica com rigor o que precisa ser dito, mesmo quando a vítima não pode mais falar. Em muitos casos, a fotografia é a única testemunha técnica, silenciosa de um crime. E essa testemunha precisa ser confiável. O futuro da fotografia forense depende de 3 pilares fundamentais. Primeiro, a padronização técnica, criação de protocolos nacionais com procedimentos claros, orientações precisas, como registrar, arquivar e apresentar a imagem. Segundo, formação contínua. O perito precisa dominar o equipamento, entender a linguagem visual e saber justificar sua escolha técnica. Terceiro, a integração com as novas tecnologias, do celular à inteligência artificial, da fotogrametria ao tribunal digital. A imagem forense precisa evoluir junto com o processo penal. Mas para além da técnica e das inovações, o que realmente fará a diferença somos nós. Nós que operamos a lente, nós que interpretamos vestígios, nós que escrevemos laudos e que traduzimos o fato para o direito. O futuro da fotografia forense não está em laboratórios estrangeiros, ela está nas nossas mãos. Nas mãos de cada perito que se forma, que estuda, que se preocupa em evoluir e que tem paixão pela justiça. Muito obrigado por acompanhar esta apresentação até aqui. Espero que o conhecimento compartilhado tenha sido útil
provocador e transformador. E que, na sua prática diária, seja você perito, policial, advogado, estudante ou professor, você se lembre de que a fotografia forense é mais do que uma técnica, é uma linguagem da verdade. Nos vemos nas aulas práticas.